Bom, e aí para o senhor Hugo Mota, olha só, o atual presidente da Câmara foi avisado aí por aliados que, olha, se continuar essa mega campanha da esquerda contra você, corre risco de você aí na Paraíba não conseguir se reeleger. Mesmo controlando todo o orçamento secreto, mesmo aí fazendo, ele, vamos lembrar, o Hugo Mota, ele cooptou verbas do executivo, que são aí do governo Lula. Então ele tem bilhões em emendas que ele decide para quem vai. Mesmo se ele resolver, vou fazer obra pra caramba aqui, tem uma chance enorme da população não votar nele. Isso já aconteceu com outros. Então avisaram o Hugo Mota, olha Hugo, você tá com um problemão, Hugo Mota, porque tem muitas investigações contra você, porém, você tem aí a prerrogativa do foro privilegiado. Então, você tem nessas investigações aí certo amparo. E aí tem que ser no STF, não pode ser na primeira instância. Ali, se forem pegar você, já é mais difícil, você tem ainda o seu cargo. Porém, olha só, Hugo Mota, se o senhor não se reeleger em 2026, se o senhor não conseguir o voto do povo, que é o mais importante, o senhor pode ter voto de 400 deputados. E vamos lembrar, o Hugo Mota tem 386 deputados com ele. 386 de 513. É muita coisa. Quer dizer que o Lula tem menos de 20% aí do Congresso Nacional. Porque dos que não estão com o Hugo Mota, alguns não estão que é porque, tô com o Lula. Não. Simplesmente não estão com ele. Mas é ampla maioria, quase 80%. Então, o problema é o seguinte, tem a população? Aí é que começou a pegar. O Hugo Mota ligou aí para ministros do Lula e exigiu, falou, não podem mais fazer ataques nominais a mim. Davi Alcolumbre, saiu até na Globo, ele falou pro Lula não fazer mais ataques ao Congresso Nacional. O problema é o seguinte, é que o Lula pode não falar mais, os ministros do Lula, que são aí funcionários do Lula, né, são indicados por ele, e se desobedecerem, podem ser demitidos, podem perder o cargo, enfim, pode dar um escândalo, eles podem não falar mais. Mas você aí, você sabe que você deve continuar falando. Eu vou continuar falando. Nós não vamos recuar. A gente tem que ir para cima deles. Por quê? Porque pela primeira vez, e foi a primeira vez, e foi orgânico, não é que, nossa, o governo Lula convocou, não. Foi orgânico. O Lula teve essa sorte aí que a esquerda conseguiu pautar a imprensa. A Rede Globo está desesperada. A Rede Globo fez mentiras contra mim, fez uma matéria com mentiras no Jornal Nacional. Mostrei aqui, a Rede Globo chegou a colocar até o Zucco, que é um político bolsonarista especialista em fake news, para disseminar mentira em pleno Jornal Nacional, para atacar o PT. Aí depois colocaram 10 segundinhos do Randolph Rodrigues falando, e eu tenho certeza, eu vi a fala do Randolph, eu nem mostrei aqui no canal. Por quê? Porque eu tenho certeza que o jornalista é canalha. Aí o jornalista fala, Randolph, você vai aparecer no Jornal Nacional, por exemplo, e faz para ele 2, 3 perguntas. Aí ele põe o trecho do Randolph que menos tem a ver com a acusação que foi feita antes. Aí fica parecendo que, o governo só tem um monte de gente que não sabe nem do que tá falando, e olha, a oposição tá batendo forte, porque esse governo está aí convocando as pessoas para mentirem contra o Hugo Mota. Aí o Arthur Lira deu uma entrevista, e aí eu falei, opa, agora que bateu o desespero mesmo, agora foi a senha pra gente continuar. O Arthur Lira deu uma entrevista coletiva, desesperado, que eu mostrei outro dia, e vou mostrar aqui de novo, em que ele implora aí, olha, moderação. Depois a Daniela Lima, vamos lembrar, jornalista aí que muito competente quando ela quer ser, mas ela também às vezes é competente para fazer o que o patrão dela manda. E aí ela falou ali, o Centrão está exigindo moderação agora nas redes sociais, tem que ter moderação. Ou seja, o Nicolas disseminar fake news sobre o Pix, dizendo que o Lula queria taxar o Pix, tá ok, vamos chamá-lo para entrevista. O Nicolas disseminar fake news sobre o INSS, dizendo que o Lula roubou 90 bilhões do INSS, ok, vamos chamá-lo para entrevista, quem sabe ele mente um pouquinho mais aqui na Globo. Mas a esquerda falando, vamos taxar os bilionários desse país que não pagam um centavo em imposto, aí vocês estão demais, né? Tem que ter moderação à esquerda. Você vai usar o nome do Hugo Mota e falar que esse cara tá querendo taxar as pessoas mais pobres para que as mais ricas não paguem imposto? Não pode, né? Não pode. Então é assim que é a nossa imprensa, tá? Aí o Arthur Lira chegou e falou isso aqui, Vou te mostrar aqui. Fala do Arthur Lira, hein?
que ao Supremo cabe julgar, dando provimento ao recurso ou não. E quando eu penso, é uma opinião minha, que todos têm que dar um passo atrás, é que dando um passo atrás, tanto o Legislativo, o Judiciário, o Executivo, tem que sentar à mesa e resolver as situações sem que tenham que chegar nesse nível de tensão. Agora, as prerrogativas do Poder Executivo foram exercidas quando se decretou. Eu penso que as prerrogativas do Congresso também estão ativas. Então, só vai se resolver isso com conversa, que é o que nós estamos trabalhando. Conversa. Esse pessoal aí, vamos lembrar que o Hugo Mota só é presidente da Câmara dos Deputados porque o Arthur Lira o indicou. E mandou, votem nele e votaram nele. Se o Arthur Lira indicasse qualquer outro, seria outro. Então, ele é o chefinho do Hugo Mota. Então ele estava peitando o governo Lula porque ele é bolsonarista. Lembrando, ele fez campanha para o Bolsonaro, ele desfilava assim com o Bolsonaro 22 aqui. E aí, vamos derrubar o Lula, vamos não sei o quê. Aí agora, não, moderação, vamos parar. Você vê o tamanho do poder das redes sociais? É por isso que eu tô falando aqui, e é importante, eu tô falando aqui há anos. A esquerda tem que começar a ir para cima nas redes sociais, porque você consegue vitórias políticas se você convencer a população da sua pauta. Por quê? Porque os deputados são todos... Eles só vão fazer o que a população quer se eles sentirem, como o Hugo Mota está sentindo aí, talvez não nesse exato momento, mas sentiu aí nos últimos dias, um tremelique de falar, caraca, talvez eu não seja reeleito. Por quê? Porque estão me achincalhando. Porque eu tô aí do lado dos bilionários e não das pessoas mais pobres da classe média. E aí, a disposição deles de conversar com o governo mudou completamente. Era antes, não vou conversar, não atendo ligações do Lula. E aí passou para, em menos de 48 horas, ele falar, tô esperando os ministros do Lula me ligarem.